tem que ser você. Mediante a promessa que o Senhor te fez, o sonho que você consagrou nas mãos do Senhor, e até mesmo um projeto que você guarda dentro de uma caixinha, dentro de um caderno, dentro de um planner, tem que ser você. Muitas vezes, quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos um sonho, um projeto, que foi planejado tem muito tempo, uma promessa que chegou aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento há muito tempo, quando essas promessas passam pelo teste do tempo, a tendência que nós temos é de, embora a gente deseje viver aquilo, a gente vai desanimando no meio do caminho. É como se a gente fosse perdendo um pouco de forças daquilo que um dia nós tanto desejamos, daquilo que nós ouvimos uma promessa com tantas altas expectativas, e ao passar pelo teste do tempo, nós vamos nos desanimando. E o Devocional Florescer de hoje, ele vai falar de uma história que está na Bíblia, de uma mulher que está na Bíblia. E o propósito desse devocional é que você floresça na maturidade que você tem hoje, voltando a crer, a orar por algo que se perdeu no tempo, não como você orava antigamente, mas como Deus quer te ensinar a orar hoje, como protagonista da sua própria história. Esse devocional que eu vou compartilhar com vocês, ele nasceu em um tempo onde eu tinha uma promessa do Senhor no meu coração. E dessa promessa, ela se ramificava em outra promessa, ou seja, eram duas promessas em uma só. E a promessa principal, ela não se realizava, e em decorrência dessa outra promessa que não se realizava, a outra promessa também não se realizava. Parece um pouco confuso, mas eu acredito que vocês conseguem entender. Era como se, para que eu vivesse algo, eu tinha que antes viver outra coisa, e nenhuma nem outra acontecia. E aí eu me sentia literalmente uma frustrada na vida, uma fracassada na minha história. E eu, todas as vezes que apresentava para o Senhor as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas frustrações, eu me apresentava a Deus perguntando para o Senhor: Jesus, por que só comigo? Por que eu vejo tantas outras meninas, tantas outras mulheres rompendo, vivendo isso que eu quero viver com tanta facilidade, e comigo é sempre tão mais difícil? E eu fiz essa oração durante muito tempo na minha vida. Algum tempo eu deixei de orar por aquilo que eu desejava orar. Eu falava assim, eu tô esperando no Senhor, mas na verdade eu não estava esperando no Senhor. Eu tinha desistido das minhas promessas, que eram duas em uma só, duas em uma. E eu fui ver minha vida, eu fui reconstruir a minha história, eu fui muito frutífera em algumas áreas da minha vida, só que eu guardava dentro do meu coração um sonho, uma promessa ainda não realizada, e aquilo me frustrava. Quando eu chegava nos bastidores do meu quarto, quando era o secreto entre eu e o Senhor, eu tinha uma lágrima que eu entregava para Ele todas as noites, mas eu não conseguia orar por aquilo mais. Porque eu tinha visto que o tempo tinha se passado, que o meu corpo já não era mais um corpo jovem, eu já estava ali na casa dos mais 30, então a gente muitas vezes coloca prazo de validade nas nossas promessas. E eu chorava em silêncio, eu não chorava nem para Deus, muitas vezes, eu chorava para mim mesma. E nutrindo aquela tristeza no coração. Mas como eu estava sendo muito frutífera em outras áreas, eu fazia daquelas outras áreas uma fuga minha. Então, já que eu sou feliz na área ministerial, é o máximo que Deus quer, então eu não vou ousar a reclamar de algo porque eu vou estar sendo ingrata. Então eu não orava por aquilo. E aí um belo dia, o Senhor, nas minhas noites de dramas, o Senhor falou comigo assim: filha, tem anos que você ora pela mesma coisa, mas você sempre se apresenta como uma vítima dessa história, nunca como uma protagonista. Você sempre se chicoteia enquanto você está orando, você nunca se posiciona de fato para viver a sua promessa. Chegou o momento de você se posicionar de uma forma diferente. E ali o Senhor começou a falar comigo, no meu secreto com Ele, e me apontou uma palavra na Bíblia para me ensinar a sair de trás das tendas da dor, da tristeza, do acaso, do vitimismo e também do tempo que tinha se passado. Quando eu recebi uma promessa, a primeira e a primordial, que ramifica a segunda, eu era muito jovem, eu era muito imatura. E quando eu recebi aquela promessa, logicamente, eu recebi ela com uma grande expectativa no meu coração, com uma grande alegria de que aquilo se realizaria naquele tempo, que eu seria muito frutífera, muito próspera naquilo que Deus estava me concedendo. Só que o tempo passou. O tempo passou e eu me desgastei muito tentando eu mesma realizar aquela promessa. O tempo passou e o meu corpo já não era tão jovem como eu queria ser para viver a segunda promessa que vinha da primeira. E eu olhava para a minha vida, para a minha circunstância, para tantas pessoas que já tinham conquistado o que eu tinha conquistado e falava assim, poxa, eu me atrasei, eu perdi as oportunidades, não tem mais chance, talvez o melhor seja desistir e deixar a vida me levar, se for para acontecer, que aconteça. E eu desisti de realizar um dos maiores sonhos que nós mulheres desejamos, que é a conquista do meu empreendimento e também de amar e de ser amada, de realmente de casar. Porque uma dependia da outra. Eu queria muito que o Senhor me abençoasse profissionalmente, para que eu me sentisse apta para poder conquistar as minhas coisas com o meu possível marido. E eu desisti das duas promessas. Eu desisti daquilo que me fazia, que era a minha identidade, sabe? E eram promessas de Deus. Eu falo que era a minha identidade porque quando você não realiza um sonho, quando você não é próspero naquilo que você deseja, independente do que seja, eu não tô falando que todo mundo tem que realizar nessas duas áreas, tô falando que era aquilo que eu
queria viver. E quando você tem um sonho, por exemplo, o seu sonho pode ser a maternidade. Se você quer muito viver a maternidade e você não consegue viver a maternidade, a sua identidade ela fica um pouco ofuscada. Você foge para outra área da sua vida e intensifica outra área da sua vida, mas sabe que existe algo que falta para te dar luz, para você ser iluminada, para você ser leve, para você ser feliz mesmo. Então isso meio que bagunça a nossa identidade. E a história que o Senhor usou para poder me estimular a me posicionar diante da minha promessa foi a história de Sara, a esposa de Abraão. A história de Abraão a gente conhece, né? Todas as vezes que a gente vai ouvir a história do povo de Israel, é contada pela ótica do patriarca Abraão, do homem Abraão. Um homem que, em um tempo onde nunca tinha se ouvido falar da voz de Deus no coração, na mente do homem, Abraão ouve essa voz sem nenhuma outra referência de uma pessoa que poderia chegar e falar, eu ouvi a voz de Deus, Abraão. E Abraão fala assim, poxa, porque fulano ouviu a voz de Deus, eu também vou ouvir. Não, Abraão foi o homem que ouviu a voz de Deus. E não havia ninguém para ele poder olhar para o lado e falar assim, você também já ouviu? Porque ele estava sendo ali o primeiro homem a ouvir uma direção pontual do Senhor. E ele tão somente creu. Eu gosto muito de brincar que a história de Abraão, quando Deus fala para ele sair da terra dele, da parentela dele, de uma terra idólatra, de miséria, é aquela história, né? Abraão, arruma sua mala que no meio do caminho te conta a história toda. E ele sai para ser guiado no meio do caminho para chegar na terra prometida, uma terra que ele não conhecia e só tinha uma promessa no coração. Por isso que ele se torna esse pai da fé, esse pai de multidões, porque a fé que ele teve foi uma fé absurda, uma fé que tão somente creu e foi imputado sobre ele uma justiça lá no céu, porque ele obedeceu atentamente à voz do Senhor, Deus de Abraão, em um tempo onde era muita loucura ouvir a voz de Deus. E ele sai da terra dele com o pai, com o sobrinho. A Bíblia vai relatar que há um momento que o pai acompanha o sobrinho Ló e a esposa dele, Sarai, a Sara, que é essa mulher na qual nós vamos olhar para ela hoje nesse devocional com um olhar um pouco mais humano. A gente vai se encontrar, se conectar com a história de Sara um pouquinho, porque Sara é humana, né? A gente tem essa percepção de que as mulheres da Bíblia eram todas perfeitas, eram cheias de qualidades, e a Sara é gente como a gente. A Sara recebe uma promessa como nós muitas vezes recebemos. Uma promessa que passa pelo teste do tempo, como muitas vezes as nossas promessas também passam pelo teste do tempo. E a Sara viu o corpo dela envelhecer e a promessa não se realizar, como muitas vezes também nós vemos os nossos corpos se envelhecerem e as promessas não se realizarem. A Sara via muitas mulheres ao redor dela gerando um filho. E eu não estou falando somente de mulheres que estão querendo gerar uma maternidade. Eu estou falando também para mulheres que querem gerar um casamento, mulheres que querem gerar um concurso, mulheres que querem gerar um diploma de faculdade ou de algum curso profissionalizante, mulheres que querem sair de uma situação de risco, de um lugar que é espinho para o seu florescimento, que te sufoca. Nós estamos falando de mulheres que querem gerar um novo nível de vida, uma nova história, um sonho, uma promessa, uma carteira de motorista, uma construção de casa, a compra de uma casa, a compra de um apartamento, a ampliação de uma casa, a reforma de uma casa, assuntos do cotidiano feminino. A gente muito bem entende isso. E o tempo passou, a situação financeira sua talvez não seja a mais favorável para a realização de um sonho, de um projeto, talvez seja um sonho ministerial seu e do seu esposo, de alugar ou de comprar um lugar para que vocês construam um ministério, uma ONG, um projeto social na sua cidade, no seu bairro. E Deus te fez essa promessa, só que o tempo faz com que você tenha certeza de que você foi esquecida pelo Senhor. Que muitas outras pessoas o Senhor passou na sua frente, que você perdeu as oportunidades. Quando a gente fala de Sara, a gente está falando da humanidade da mulher real. Nós não estamos falando de uma mulher que estava no ápice e era intocável. Nós estamos falando de uma mulher real como nós. Ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha uma humanidade nela que fez com que o corpo dela desse um alerta para o cérebro dela. Sara, você envelheceu. Sara, o tempo passou. Sara, todo mundo que tinha que ter filho já teve filho. Mulher, todo mundo que tinha que casar já casou. Era como se o corpo dela enviasse uma mensagem cruel, dizendo, Sara, não dá mais, não tem mais tempo. E é esse sinal que muitas vezes os nossos corpos enviam para o nosso coração, para os nossos olhos. É esse sinal que a vida, que as circunstâncias e que até as pessoas de fora nos dizem. Uma certa vez, uma pessoa virou pra mim, uma pessoa que eu tinha muita estima por ela, ela virou pra mim e falou assim, no meio de uma fragilidade humana minha, Ju, e se você nunca casar? Hahaha, e deu uma risada assim. Você já pensou que Deus pode usar você como exemplo? Gente, quando eu ouvi aquilo, meu mundo foi ao chão. E eu carreguei durante muito tempo essa palavra. Eu dizia, Deus, e se a fulana estiver certa? E se o Senhor nunca me permitir casar e eu tô aqui como uma boba, orando? Então tudo aquilo que vai minando a nossa fé, tirando o nosso bom gosto de orar por algo,
vai fazendo com que a gente chegue em um momento da nossa história e não ore mais por algo que a gente desejava muito, por uma promessa, por um sonho, por um projeto. Talvez você não ore mais por aquilo, mas você não tem consciência de que você não ora mais. Você até deseja, e aí a gente usa aquela desculpa, né? Ah, eu entreguei nas mãos de Deus. E aí a gente pensa que porque a gente diz que a gente entregou nas mãos de Deus, significa que nós estamos orando por aquilo, que nós estamos crendo e esperando a nossa promessa. Mas na verdade, é só uma maquiagem pra gente dizer, eu não acredito mais, e se for pra ser, beleza. Se não for, beleza também. Só que a gente guarda uma lágrima. Você pode ter sido muito frutífera, pode ter muitas áreas da sua vida em total florescimento, mas se você tem algo que não realizou, que é um sonho, que mexe com a sua identidade, quando nós chegamos no nosso quarto, a gente entrega uma lágrima pra Deus. Uma lágrima de frustração, uma lágrima de saudade daquilo que a gente nunca viveu, uma lágrima de expectativa. A gente tem uma palavra escrita num caderninho, numa Bíblia, com a data daquela promessa, e aí a gente olha para a nossa vida e fala, não tem mais jeito. E aí a gente desiste, porque o que faz com que a gente ore por algo é literalmente a certeza, a fé de que aquilo vai se realizar. Mas quando a gente não tem certeza, quando a gente perde a fé, não tem lógica a gente orar por algo. A gente até passa, Deus, não esquece daquele sonho não esquece daquele projeto não esquece daquele pedido que eu te fiz. Mas a gente não tem o bom ânimo de orar como um dia oramos, principalmente no início de tudo. Quando você recebeu a palavra, quando a gente fez a primeira oração, quando a gente escreveu o primeiro script de um projeto, quando a gente chegou num lugar e falou, aqui que eu vou florescer, e de repente o lugar já não é nem mais o lugar que você um dia esteve ali, já chegou um monte de gente. E você, como eu, a gente começa a pensar que outras pessoas são infinitamente mais qualificadas para exercer aquilo que um dia foi o nosso projeto, aquilo que um dia foi a nossa oração. A gente começa a fazer como Sara fez na história dela. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele escolhe Abraão. Ele era um patriarca, ele foi o homem que o Senhor escolheu. Mas a Bíblia também vai dizer que aqui, ó, em Gênesis 17, vai dizer, no versículo 15... algo que fala sobre Sara, porque Abraão era um homem escolhido, ponto, isso a gente sabe. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Sara também era escolhida de Deus. Então o que eu quero trazer para esse devocional é esse olhar de que tinha que ser Sara e não qualquer outra pessoa. Porque no meio da nossa história nós estamos agindo como Sara, empurrando muita Agar no nosso lugar. Vendo que outras meninas têm um corpo mais perfeito, são mais qualificadas. Você chega num ministério, por exemplo, e acha que porque você não tem muito conhecimento, como a fulana de tal tem, que você não é digna de cumprir um papel, uma função que o próprio Deus está te convocando para poder assumir. Muitas vezes você olha o seu corpo e pensa, poxa, o tempo já passou, então esse negócio de casamento é para as moças que têm 20 e poucos anos, eu na casa dos mais 30, e por aí vai, não tenho mais condições. E a gente vai desistindo. Mas olha o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre Sara, em Gênesis 17, no versículo 15, quando o próprio Deus diz a Abraão, de agora em diante, sua mulher não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara, eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu vou abençoá-la, e dela procederão nações, reis e povos. Aqui nesse versículo está dizendo algo. Abraão, você é um pai de multidões, eu estou te convocando, mas tem que ser Sara. O tempo passa e a promessa que a Sara tinha ouvido, muito nova, com seu corpo ainda em desenvolvimento, com o útero apto para gerar, o tempo tinha se passado. E a Sara não tinha gerado, o corpo biológico dela apontava que era impossível a promessa de Deus se realizar. E aí ela empurra Agar. Abraão, se deita com a concubina, tenha um filho dela, gere esse filho da promessa através do útero de outra mulher. Mas a Bíblia nos diz que tinha que ser Sara. Era sobre o útero de Sara, era sobre o sangue e o DNA de Sara, não era sobre qualquer filho, era sobre o filho da escolhida, era sobre o filho de Sara, tinha que ser Sara. Isso nos remete, amadas, a uma história muito maravilhosa, porque isso fala sobre as nossas vidas. Tem coisas que tem que ser você. Tem documentos que só vai prosperar nas mãos do seu marido se você assinar junto com ele, ou se pelo menos você apoiá-lo na hora de assinar esse documento. Tem coisas que os filhos só vão conquistar se os pais, se a mãe, como você é mulher, estiver do lado dele, apoiando. Talvez você não tenha condições financeiras nenhuma de empreender junto com o sonho do seu filho, mas se você estiver com ele, ele tem forças de buscar alternativas, porque tem que ser você. Tem promessas na família que tem que ser você ali na frente. Tem coisas no seu ministério que, embora você queira empurrar outra pessoa, porque julga que ela é mais bonita, que ela tem uma oratória mais eloquente, que ela tem cursos e aptidões, que não tem como enviar outra pessoa, tem que ser você. As promessas que o Senhor te fez não é para sua irmã. As promessas que o Senhor te fez não é para sua prima. As promessas que o Senhor te fez não é para sua filha realizar. Muitas vezes mães constroem nos filhos, né, um desejo de fazer tal faculdade ou de casar com um certo tipo de padrão de homem, porque como você não viveu, você quer empurrar para o seu filho que ele viva aquilo que você não viveu, mas se é para você viver, você precisa se posicionar diante da sua promessa. E aí, aonde eu quero chegar? Deixa eu pegar a Bíblia de novo. Está em Gênesis 18,
Deus ele tinha feito a promessa de que Abraão seria pai e que esse filho também nasceria dentro do útero de Sara, que não era sobre qualquer outra mulher. Nessa altura do campeonato, ela já tinha empurrado Agar para gerar o filho, que não era o filho da promessa. Então, existe por aí muitos Ismael sendo gerado antes de Isaac. E Ismael, gente, ele foi um menino que a Bíblia não vai dizer que ele foi ruim, mas a partir do momento que há uma divisão de terras, os povos entre Ismael e Isaac começam a brigar. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus abençoou Agar e Ismael, porque aquele menino não tinha culpa da impulsividade de Sara. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos arrumando uma baita de uma confusão para as nossas vidas. E essa confusão, ela tem prejudicado outras vidas, porque a gente está tentando gerar com as nossas próprias mãos as nossas promessas. E foi isso que Sara fez. Existe uma confusão que mina muitas vidas, uma bomba que está o tempo todo explodindo naquele país por conta da impulsividade de uma mulher. A história de Sara, ela precisa gerar em nós esse temor e esse entendimento de que se eu for impossível, eu posso prejudicar minha vida e prejudicar muitas outras vidas. Porque todas as vezes que a gente tenta ser Deus e fazer as coisas antes do tempo de Deus, ou do jeito que a gente pensa que tem que ser, porque já que a promessa não se realizou, eu tenho que gerar Ismael antes no lugar de Isaac, é como se fosse um efeito dominó. A peça que a gente tira, ela atrapalha muitas outras coisas. Então, antes de ser impossível, de tentar gerar sua promessa pelas suas próprias mãos, de criar uma ideia que tem tudo para dar certo, pensa em Sara e Agar. Se tem que ser você, não empurra outra mulher para fazer aquilo que tem que ser você. Independente de qual circunstância esteja seu sonho, sua promessa, de qual circunstância esteja teu corpo. Talvez não seja um corpo que você julga ser um corpo novo, porque você já passou de tal idade, que você julga a idade, que já ultrapassou do limite de ver aquela promessa. Não empurra outra pessoa para viver a tua promessa. Agora a gente fala sobre posicionamento. Amada, independentemente da circunstância, se Deus te chamou, nós precisamos nos posicionar. Eu sempre falo isso, que quando Deus me deu uma missão, eu me posiciono. Agora, essa missão não é minha, eu não vou brigar para poder cumprir uma missão que não é minha, para ter destaque, para pegar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa. Tem gente que Deus não chamou para estar onde ela quer estar e ela começa a brigar com as pessoas para poder fazer aquilo que ela diz que tem que ser feito. Mas se Deus não te deu uma missão, saia à francesa, não brigue, porque se tem uma missão para ser feita, com certeza Deus já designou alguém para fazer. Agora, quando ele colocou nas suas mãos a autoridade, a responsabilidade, não deixe a brecha para que outra pessoa assuma a sua missão. Eu sou bem assim na minha vida. Às vezes eu vejo algumas coisas, as pessoas brigando por uns destaques, eu falo, gente, eu vou passar longe dessa confusão toda, porque não fui chamada para isso, não é da minha ossada, não é da minha guardição, que fala, né? Nem sei mais a palavra. Nem chego perto. Agora, se foi comigo que Deus me deu a direção, eu me posiciono. Mas deixa eu... Não, aqui sou eu que faço. Isso eu aprendi com o Senhor, porque exatamente eu fiz isso muitas vezes. Eu perdi muitas oportunidades. Porque eu sou humilde, eu deixo as pessoas... Não. Porque através de uma conclusão, de uma missão, quando Deus te dá uma missão e você conclui aquilo, Deus te leva para um outro nível. E toda missão concluída que Deus nos dá e é concluída, existe algo que nos leva para mais perto da promessa. Então a gente fica nessa coisinha de empurrar o outro para o nosso lugar, é como se a gente estivesse cavando um buraco e nos enfiando mais ali, porque nós não estamos permitindo sermos levadas para um outro nível. E aí, a história vai nos dizer que Agar tem um filho, Ismael, e afins. Mesmo que depois que Ismael nasceu, o filho de Agar, da impulsividade de Sara, Deus ele não deixa de dizer sobre a promessa. Então ela achou que o filho nasceu, então pronto, acabou, a promessa de Deus se realizou. E aí Deus entra de novo na história e fala, tô parafraseando, né? Não. Embora o filho tenha nascido, eu vou abençoar Ismael e Agar, mas, Sara, é você que vai ser a mãe. É você que vai ser a mãe do filho que eu prometi. Ou seja, tudo bem, você fez uma bagunça toda aí, tem uma outra criança que não é a criança que era para ter sido gerada, mas a promessa ainda está sobre você. E aí, o Senhor, em Gênesis 17, ele repete a promessa que ele tinha feito, mesmo os corpos de Abraão e de Sara sendo velhos, né, não estando aptos para gerar filhos biologicamente. E aí no versículo 18, no capítulo 18, me desculpa, o Senhor visita novamente Abraão. A Bíblia vai nos dizer, eu amo essa parte da história, gente, porque foi essa parte que o Senhor me ensinou a me posicionar diante da minha promessa em um tempo que eu orava como vítima da minha própria história. A palavra de Deus, Gênesis 18, vai nos dizer que um belo dia, Abraão estava sentado na porta da sua tenda, que era a sua casa, e Deus visita ele novamente, dizendo, Abraão, daqui um tempo, daqui um ano, Sara, a sua esposa, vai ter um filho. E ele já tinha ouvido essa promessa antes, gente. Todas as vezes que o Senhor nos visita e que ele faz uma promessa, a gente recebe com uma alta expectativa, mas quando a gente ouve muito uma promessa e ela não se realiza, ouvir de novo aquilo é como se fosse, tá. E a Bíblia também vai nos contar aqui em Gênesis 18, que a Sara estava um pouco para trás de Abraão. Ela estava na porta da tenda, entre a tenda e fora da tenda. Ela estava bem ali na linha de limite. E ela ouviu Deus prometendo para Abraão o filho do ventre dela de novo.
E ela ri. Ela ri, gente, no silêncio. Ela não expondo publicamente a risada dela, não. Ela ri dentro dela. E o Senhor que tudo vê, viu que a Sara riu. E eu já ouvi muitas pregações dizendo, Sara riu de Deus, duvidou da promessa. Lembra que a gente falou que nós iríamos olhar para Sara com um olhar humano, um olhar nosso, como se fôssemos nós na história de Sara? Sara, ela não debochou de Deus. Sara riu dela. Sara riu da impossibilidade, da improbabilidade dela. Sara riu da situação dela. É como se você olhasse para o seu corpo, você já recebeu várias promessas. Promessas de um bom futuro, de casamento, de chave, de empreendimento, enfim. E aí você ouviu e não se realizou, o seu tempo já biologicamente já passou, você julga que o tempo já passou. E aí passa alguns anos, Deus usa um profeta, Deus te dá um sonho, Deus fala no teu coração, filho, eu vou realizar aquele sonho. Você vai falar, brinca não, Deus. Não me deixa criar expectativas como eu criei em 2018, não. Não me deixa não, Senhor, sonhar com algo que é inacessível para minha situação financeira. Não, Deus, não. E a gente ri da gente. A gente ri da nossa circunstância, da nossa situação. Foi essa risada de Sara. Ela não riu do Senhor, ela riu dela, porque ela provavelmente olhou para a mão dela e viu que havia rugas em um corpo que não tinha mais aptidão para gerar um neném. E aí o Senhor vai e fala, porque Sara riu, Abraão. E ela, não ri não. Riu sim, Sara. Porque você riu, no ano que vem, nessa mesma data, você terá um filho. E a Bíblia vai nos dizer, em Gênesis 20, que o Senhor visitou Sara e que ela gerou o filho, que é a alegria dela, Isaac, o filho da alegria, sorriso. Porque Deus deu sobre o rosto dela um novo semblante. Isso também nos faz lembrar um pouco de Ana, né? Que estava ali no templo orando para realizar um sonho, gerar um filho. E lembrando, gente, quando a gente fala de gerar, não é somente maternidade. A gente está falando de gerar filhos no sentido de projetos, de sonhos, de maternidade também, mas não só disso. E a Bíblia vai nos dizer que ela orava como uma bêbada, como uma louca, ao ponto do sacerdote olhar para ela e falar que ela ali tá doida. Aquela mulher ali bebeu todas, de tanto que ela se derramava na presença de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que quando a Ana se levantou daquela oração, o semblante dela já não era mais o mesmo. E eu quero falar algo com vocês sobre posicionamento diante daquilo que tem que ser nós. Existe uma necessidade da gente se posicionar. A Bíblia conta que a Sara estava entre a zona do limite, entre dentro da tenda e fora da tenda. Ela não estava nem em um lugar, nem em outro lugar. Ela estava ali, naquele limite. E era sobre o útero dela que Deus estava prometendo a Abraão. Qual era dela? Se ela ouviu Deus falando, olha, a sua esposa vai gerar um filho, ela tinha que se apresentar. Oi, Deus, é sobre o meu útero que o Senhor está falando, é sobre a minha vida. E ela ficou ali recuada entre o esconder e o desejar. E é onde muitos de nós estamos. Entre o esconder de desistir e entre o desejar de Deus, se for para ser sua filha, está pronta. E Deus tem nos chamado a nos posicionar. Irmãs, tem uma oração que precisa ser feita no dia de hoje, que é completamente diferente da oração que a gente fez anos atrás. Tem sonhos de casamento que a gente orava, que a gente pedia ao Senhor quando a gente tinha 15 anos, que a gente fazia cartinhas para Deus, e Deus quer que a gente ore de novo, não com aquela imaturidade de 15 anos, mas hoje entendendo o significado real do casamento. Tem empreendedora que começou a empreender alguns anos atrás e era extremamente imatura, caiu de paraquedas no empreendedorismo, fez orações, mas hoje você sabe aonde você errou, hoje você já se especializou, já se qualificou. E se não se especializou, se não se qualificou, você pode se especializar, se qualificar e fazer orações maduras. Deus, hoje eu entendo que eu errei e como reverter o meu erro. Tem mulheres que têm ministérios grandes e maravilhosos e está pensando em desistir porque não vê mais estrutura para continuar, sendo que o Senhor pode te derramar um óleo novo, uma unção nova. E você, nossa, mas eu estou orando pelas minhas lideradas. O Senhor está te dizendo, ore por você, reveste você de poder e autoridade, que naturalmente o seu ministério vai fluir. O que eu estou querendo dizer é que existe uma necessidade da gente sair de trás da tenda, da linha de limite e nos posicionar diante da promessa que o Senhor nos fez. Sara estava entre o limite da tenda, bem na porta, mas muitas de nós estamos dentro das tendas das nossas vidas. A gente vive uma vida performática, não é porque a gente é ruim não, é porque a gente está escondendo as nossas frustrações. E aí a gente está recorrendo a fugas. Talvez você tenha um problema na sua casa e foge para o ministério, foge para a sua profissão. Talvez você é muito produtivo, você desenvolveu muito na sua área profissional, mas quando chega em casa, quando abre a porta da sua casa, tem um segredo entre você e Deus que você chora e você não acredita mais que Deus pode realizar essa promessa. E você está vendo essa promessa se realizar na vida de um monte de gente, menos na sua vida, e não tem mais se posicionado como um dia se posicionou. Talvez você é uma bênção dentro da igreja, mas o lugar que você mora é um lugar de caos e você não consegue ser feliz no lugar que você está, porque você está entre espinhos. Onde você mora, onde você reside, está sufocando, mas lá fora ninguém sabe o que acontece dentro da sua tenda. Talvez você esteja vivendo uma situação financeira difícil e ninguém sabe da confusão financeira que está na sua casa, com a sua família. Mas você sabe. E muitas vezes a gente vai se derramando, se desgastando, desistindo das nossas promessas. E Deus fazendo promessas. Deus lançando palavras proféticas. A gente dizendo, não, essa aqui passou raspando, é pra irmã de trás. E essa aqui é pra outra, nunca é pra gente.
tão desanimada que nós estamos. Irmãs, amadas, esse devocional ele tem como propósito te dizer, vamos orar de novo. A Bíblia vai nos dizer que a Sara orou por causa da improbabilidade dela e nós somos improváveis. Talvez a situação que você esteja vivendo, você tenha razão em olhar para a sua vida, a sua história, seu contexto social, até o seu corpo biológico e falar, não tem mais jeito. Mas Deus manda te perguntar, quem te disse que a caneta que escreve a sua história parou de escrever? Foi a pergunta que o Senhor me fez um dia, nesse propósito todo de orar. Não, Deus, acabou, não vai ter mais, não tem mais ninguém para minha vida. Eu não vou conseguir mais ser feliz no amor. O Senhor disse, mas quem te disse? Falando comigo, que a caneta que escreve a sua história não está escrevendo mais. Filha, eu tô no capítulo anterior ainda. É porque você está muito ansiosa e quer que chegue logo o próximo capítulo. Porque muitas vezes, diante das promessas das nossas vidas, nós estamos escondidas dentro das tendas das frustrações. E a pergunta que eu te faço também é, quem é você diante da sua promessa? Ju, eu sou alguém que está escondido dentro da tenda. Eu estou dentro de uma tenda escura. Eu estou com complexos de orfandade. Eu tenho a certeza absoluta que Deus se esqueceu de mim. Que Deus mudou de ideia no meio do caminho. Que Deus quer abençoar todo mundo menos eu. Eu tenho uma sensação de que os erros que eu cometi no passado, Deus não perdoou todos eles. E eu estou até hoje vivendo as consequências das escolhas que eu fiz anos atrás. Uma vez que nós cremos no Senhor, recebemos o perdão do Senhor, não existe mais julgo dos nossos erros. Existe um tempo, sim, que a gente vive as consequências dos nossos erros, mas essa punição que muitas de nós estamos carregando, porque eu errei no passado, porque eu errei lá em 2010, eu estou até hoje sofrendo as consequências, amada. Se nós estamos em Cristo Jesus, essas consequências, elas foram isentas, o Senhor pagou o preço por nós. Só que, às vezes, nós estamos carregando essas consequências aqui, na nossa mente. Então eu não me acho justa de orar por um novo casamento porque eu errei num relacionamento antigo. Eu não acho justo eu orar por um casamento porque hoje eu trago filhos, eu trago a marca do divórcio, eu trago a marca de um relacionamento que não deu certo, de uma gravidez na adolescência, de uma gravidez como mãe solo. Então a gente começa a pensar que aquilo que nos aconteceu no passado é o que nos impede de nos posicionar diante da nossa promessa hoje, e isso não coincide com a realidade do Evangelho, que diz que quando nós estamos em Jesus, nós somos novas criaturas. A história passada, ela foi rasgada. Deus te deu um novo livro, Ele está escrevendo um novo livro sobre a sua história. É por isso que existe uma necessidade muito grande, que quando a gente se posiciona diante da nossa promessa, não é somente um oba-oba de querer realizar algo não. É nos posicionar com maturidade, inclusive, no sentido de entender que eu não estou me posicionando como eu me posicionei um dia no passado, quando eu era imatura. Eu estou me posicionando agora como uma nova criatura. Cristo escreve em mim uma nova história. Muitas vezes nós estamos querendo viver histórias novas, mas nós estamos vestindo as vestes maltrapilhas da temporada passada. Nos posicionar, necessidade de nos posicionar diante do Senhor Jesus, é nos despir de uma velha roupa, da roupa da amargura, da reclamação, dos erros que nós cometemos, porque foram muitos. Eu cometi muitos erros, eu fiz escolhas na minha área sentimental que não foram escolhas que me levaram para perto do propósito. Eu tive sim que arcar com as consequências das escolhas que eu tinha feito, na dependência emocional de um relacionamento, mas houve um tempo que o Senhor falou, até aqui, cessou, acabou, não existe mais punição, não existe mais condenação para você. Agora viva o novo que eu tenho para sua história. E eu não conseguia viver. Na minha cabeça, eu tinha que carregar para sempre aquele peso de ter feito uma escolha errada. E o Senhor disse, filha, você não é vítima. Você é uma protagonista da sua história. Amadas, eu não gosto de falar coisas, cheia de flu-flus, você é maravilhosa, bela. Quando a gente fala de protagonista, a gente não tá falando daquela mulher que nasceu para brilhar, que nasceu para conquistar as coisas com muita facilidade. Protagonista é aquela que assume a sua história e resolve os seus próprios problemas. É aquela que assume a sua responsabilidade na história e vive o que precisa ser vivido. A pergunta que toda protagonista deve fazer ao Senhor não é Deus, cadê o Senhor na minha história? É Deus, o que o Senhor tem pra mim no tempo de hoje? Para que eu esteja com todas as minhas atitudes, com todas as minhas escolhas alinhado à novidade de vida que o Senhor quer que eu viva. A protagonista, amadas, não é uma posição de flu-fluzinha, não. Ela põe o joelho no chão e a mão na massa para realizar e construir a sua própria história. Só que muitas de nós estamos como vítimas, nós não conseguimos ajoelhar mais, ou se ajoelhamos é só para murmurar, só para reclamar e não conseguimos construir a nossa própria história, baseado naquilo que Deus quer pra gente hoje. A Sara estava entre a tenda e fora e dentro, e nós estamos muitas vezes dentro de uma escuridão, dentro de uma depressão, dentro de uma frustração, porque nós não estamos recebendo o convite do Senhor para sair de fora da tenda e ouvir diretamente a palavra que Ele tem para nos dizer. Amadas, nós precisamos nos posicionar. Entra ano e sai ano, e nós estamos nos perdendo, nós estamos sufocando os sonhos de Deus dentro de nós. Nós estamos enterrando as nossas habilidades. Eu cheguei numa fase da minha vida que era tudo ou nada. Eu vou colocar até uma imagem aqui que eu vi esses dias no Instagram, salvei ela. Eu vou colocar essa imagem aqui. Muitas de nós estamos presas porque nós temos medo de sair dessas escravidões, dessas correntes, com medo das consequências, mas não sair de dentro das nossas prisões, não sair de dentro da nossa tenda, também nos fere.
E nós estamos feridas desde 2000, 2010, 2020, 2023. E a gente acostumou a viver uma vida ferida, porque a gente não sabe se posicionar. O Senhor está nos dizendo algo. Sai de dentro da tua tenda, se posiciona diante de novo da tua promessa, entenda que tem que ser você, não precisa mandar outra pessoa no seu lugar. Não comece a culpar porque não deu certo, porque fulano não quis, porque fulano não me ajudou. Irmã, se tem que ser você, Deus tem os instrumentos certos, Deus potencializa as nossas forças. Aquilo que muitas vezes a gente acha que não consegue fazer, Deus envia outras pessoas. Às vezes você quer a ajuda de alguém específico, eu quero que seja fulano de tal, mas quando você começa a caminhar, Deus envia outras pessoas para te ajudar, porque Ele não nos deixa órfãos. Mas dentro da tenda a gente se sente órfão. A posição que nós precisamos estar é fora da tenda da nossa vida. É fora da situação que nos mina, fora da situação que nos sufoca, que nos prende. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente florescer em terra seca, quando essa terra seca é um ambiente de brigas, de confusão, quando você não tem ninguém para te ajudar. Eu sei que não estou falando de uma história que talvez seja muito fácil ser vivida como uma nova alternativa, como uma nova oportunidade. Ah, Ju, não é só me posicionar, eu não estou sozinha, eu trago os meus filhos, eu trago meu marido, não é todo mundo da minha família que quer se posicionar. Eu sei que não é tão fácil. Mas o que nós estamos dizendo é que existe na Bíblia uma história de uma mulher que está aqui para nos ensinar que a humanidade dela fez com que ela também não acreditasse da promessa. Mas nós precisamos dar uma de louca. Eu falo que tem hora que a gente tem que ser louca mesmo. É tudo ou nada. Que o Espírito Santo ministre tudo na sua vida. É tudo ou nada. Amada, eu já cheguei numa fase da minha história, do tudo ou nada, antes do tudo ou nada, que eu sentia que tudo que eu fazia era nada. Porque se eu fazia a coisa mais linda do mundo, mas eu não estava obedecendo a direção do Senhor, de me posicionar, de fazer o que tinha que ser feito, tudo que eu fazia para Deus significava nada, porque eu não estava obedecendo ao Senhor. Se existe uma palavra, uma direção sobre a sua vida de filha, sai da tenda e se posicione, ore, faça o que precisa ser feito, e nós não estamos fazendo, tudo que a gente está fazendo, que não seja obedecer a Deus, é nada. Então nós precisamos fazer tudo, por mais louco que seja a direção de Deus, que o tudo seja aquilo que é o passo mais insano de fé das nossas histórias. E eu quero finalizar esse devocional contando a história das filhas de Zelofeade, que está em Números 20, do capítulo 1 ao 11, que vai nos dizer sobre 5 mulheres. Na hora da repartição das terras de Israel, o pai de Zelofeade, ele morre e elas não tinham irmãos, ou seja, elas não tinham um homem para cuidar delas. E aquele tempo era um tempo patriarcal, onde os homens apenas, homens do sexo masculino, tinham direito às terras e elas não. Era uma lei de Moisés, que a descendência, né, das terras seria dada de pais para filhos homens. E elas estavam ali órfãos, as 5 moças, e na repartição de terra elas ficaram sem a terra. E era uma lei, não tinha como reverter aquela lei. E elas chegam diante de Moisés, na tenda do encontro, e chegam diante de Moisés e falam: Moisés, o nosso pai morreu, ele era um bom homem, ele não ficou envolvido em confusões no meio do caminho, só que ele morreu de doença, ele morreu. E nós não temos irmãos, somos 5 mulheres, nós queremos a nossa terra. Porque caso contrário, se a gente não tiver a nossa terra, a gente vai morrer à sarjeta. Era um tempo onde as mulheres não eram bem vistas, as mulheres não eram bem cuidadas, não tinha uma lei que amparava as mulheres. E elas chegaram ali diante dessa pessoa, né, desse líder de Israel que personifica Deus, o próprio juiz, esse próprio líder que era Moisés, tipificando Jesus, e elas chegam e apresentam a causa delas para Moisés. Moisés, nós precisamos dessa terra. E aí o Moisés, ele leva essa situação para Deus, porque ele era um líder que consultava o Senhor, e fala: Deus, 5 mulheres, filhas de Zelofeade, chegaram aqui na porta da minha tenda, conta a história para o Senhor, e Deus diz: causa justa, a causa das filhas de Zelofeade. Dá a terra para elas, a divisão delas, e muda a lei. Edita a lei de Moisés. Fala que a partir de hoje, se algum pai morrer e tiver somente filhas mulheres, elas têm direito àquela terra. Por causa das 5 filhas de Zelofeade, que se posicionaram diante da porta da tenda do encontro, para falar com o líder Moisés, que tipifica Jesus, uma lei foi editada para que elas pudessem ter acesso à terra prometida delas. Essa história, ela mexe muito comigo, porque ela fala exatamente sobre esse posicionamento, onde mulheres tão indefesas não precisam de um juiz, de um advogado humano para poder chegar diante do líder, daquele que era o único que poderia resolver a situação dela e se posicionar com a veracidade do problema delas. Elas não estavam ali apresentando motivos fúteis, elas estavam ali apresentando uma verdade muito real. Nós vamos ficar sem terra, nós vamos ficar como indigentes. E Moisés leva a causa delas, e a palavra do Senhor diz: causa justa. Elas têm razão. Irmãs, eu não sei vocês, mas imaginar que um dia eu posso chegar diante do Senhor e fazer uma oração que eu nunca fiz, com a maturidade que eu tenho hoje, mesmo com tantas marcas que eu tenho, entendendo tudo que Deus fez na minha vida, e orar de novo por algo que eu não oro há muito tempo, e o Senhor olhar para o meu posicionamento e falar: eu não acredito que essa menina chegou ao nível que ela está orando. Causa justa a dela. Deus não vai dizer eu não acredito, né? Mas eu digo assim, ao ponto de Deus olhar pra mim e falar assim: ela chegou finalmente na maturidade que eu queria que ela chegasse. Ela entendeu o processo que eu submeti ela durante todos esses tempos.
Hoje a oração dela vai ser respondida. Causa justa. Hoje eu vou abrir a madre do projeto dela. Hoje eu vou fazer com que haja uma semente na mente dela, uma semente de ideia, uma semente empreendedora, porque hoje ela fez a oração que ela nunca fez na vida dela. Mas Deus, eu tô orando pela mesma coisa que eu oro há 20 anos, mas hoje você orou com a maturidade que alcançou meu coração. A vida da gente, ela passa por muitas fases. E um dos nossos maiores erros é passar por tantas fases, é por sermos marcadas por tantas coisas na vida da gente, mas continuar vivendo uma vida como se fôssemos umas criancinhas de 15, 16 anos. Talvez se a gente parar para pensar, a nossa oração por algo específico é a mesma oração do início. Nós já mudamos, a vida já mudou, o mercado de trabalho já mudou, o mundo já mudou, mas a nossa oração continua a mesma. Essa história, amadas, da filha de Zelofeade, de Sara, a nossa história, a impulsividade de Sara com H, ela precisa nos levar somente um propósito. Eu preciso orar de novo por aquilo que um dia eu orei, mas com a maturidade que o processo me formou até hoje. É essa oração madura, não é essa oração de filha birrenta, mimada, insegura, instável, que não sabe o que quer, que vai mudar a nossa história. A oração que muda a nossa história é a oração das marcas. Eu tenho marcas. Eu tenho entendimento de que não podia Deus ouvir a minha oração quando eu tinha 20 anos, porque eu não tinha condições nenhuma de receber aquilo que eu pedia. Hoje eu já entendo que eu tenho uma maturidade muito maior do que aquela. Então eu posso orar com as marcas que eu tenho hoje. Jesus, eu entendo que não era o tempo certo, mas hoje eu estou aqui para me apresentar. Me capacita, me prepara. Senhor, hoje eu entendo o propósito do casamento. Eu não quero ter alguém por ter, não. Hoje eu quero alguém para cumprir um propósito. Deus, hoje eu quero voltar a empreender. Não é para poder ganhar o mundo, comprar milhões de sapatos. É para sustentar minha família. É para ter um futuro estável. Senhor, hoje eu quero liderar o meu ministério. Não é para andar de salto alto e pousar nas redes sociais, não. É porque eu entendi o valor do pastoreio e eu quero assumir a minha missão. Ou seja, nós vamos orar por muitas coisas que um dia já oramos, mas com uma maturidade diferente. É por isso que tem que ser você. É por isso que tem que ser eu. É por isso que nós não podemos empurrar outra pessoa no nosso lugar. É porque nós temos palavras, nós temos orações para ser feitas diante da tenda do encontro com o nosso Senhor Jesus. As filhas de Zelofeade apresentaram suas causas para Moisés. Nós temos o Senhor para apresentar as nossas causas. E falar palavras com tanta certeza do tempo de hoje, dos processos que nós vivemos até hoje. E entender que Ele vai olhar para nós e vai dizer, causa justa. Porque tem que ser você. Porque há uma necessidade de nos posicionarmos, saindo da tenda, da escuridão, daquilo que é secreto e tem nos prendido a uma vida escura, a uma vida escassa. Para que a gente ore de novo por aquilo que um dia oramos. Mas com a maturidade de hoje. Gente, eu vou dizer de novo, orar de novo por algo que nós já oramos, mas com a maturidade de hoje. Sai da sua tenda, sai de dentro daquilo que tem te minado, te sufocado e feito você empurrar outras pessoas no seu lugar. Se tem que ser você, tem que ser você. E comece a viver as suas promessas, os seus sonhos, os seus projetos, se posicionando de novo na presença de Deus. Era isso, eu queria compartilhar com vocês, que essa palavra vá em corações pontuais e específicos, em nome de Jesus.